Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos lá, começando com Benjamin Mayo, lá do 95 Mac. Parece que tem mudança visual grande vindo por iPhone. É mesmo? O que ele diz? Ele está falando que amanhã a Apple deve anunciar o iOS 26. E a grande novidade, pelo jeito, é um redesign chamado Liquid Glass. Liquid Glass? Nome interessante, vidro líquido. Exato. O que será que isso quer dizer na prática, hein? Olha, pelo nome, né, Liquid Glass, a matéria do Mail sugere que a interface vai ter mais elementos tipo translúcidos, talvez aquele efeito de vidro meio fosco, sabe? Ah, tipo o Aero do Windows antigo, mas repaginado? Pode ser, pode ser. E com mais reflexos, brilhos, para dar uma sensação de profundidade. A aposta é que isso apareça em botões, barras de ferramentas. Ícones também. Sim, ícones de apps devem ficar mais arredondados, seguindo essa linha. A ideia principal que a fonte destaca é criar uma identidade visual mais consistente. Entre todos os sistemas da Apple, né? Isso. macOS, watchOS, iPadOS, tvOS, tudo conversando visualmente. E já preparando talvez para o hardware futuro, aquele iPhone sem bordas que falam para 2027, por exemplo. Faz sentido. Uma unificação visual. Mas será que esse visual vidrado não pesa mais no sistema? Bateria... Boa pergunta. O 925 Mac não detalha isso, mas historicamente, né, efeitos assim mais complexos, como transparência, brilho, podem sim exigir um pouquinho mais da parte gráfica. Mas a Apple costuma otimizar bem, né? A gente espera que os chips atuais, os que vêm por aí, deem conta sem grandes sustos. O foco parece ser mesmo a renovação estética. Apple sendo Apple. Entendi. Bom, agora, mudando de assunto, uma notícia aqui do Brasil. Lazy Ventura no olhar digital. Finalmente, os bancos parecem estar se mexendo contra aqueles golpes de telefone chatíssimos. Ah, que bom. O que ela traz? Bradesco, Santander e Banco do Brasil confirmaram que vão aderir ao Origem Verificada da Anatel. Olha aí. O Origem Verificada é uma iniciativa importante mesmo. Como funciona exatamente? Eu lembro de ter ouvido falar, mas... Então, ele usa um protocolo, um nome meio técnico, Stir Shaking. Basicamente é um jeito de autenticar a ligação lá na origem, sabe? Para garantir que quem tá ligando é a quem diz ser. Ah, legal. E como aparece pra gente? Se funcionar direitinho e o celular for compatível, tem que ser 4G ou 5G e ter o Volt ativo, aquela função de voz pela rede de dados? Ah, tem esse detalhe do Volt? Tem sim. Aí vai aparecer na tela o nome da empresa, às vezes até o logo e o motivo da ligação. Mesmo se você não tiver o número salvo na agenda. A ideia é dar mais segurança. Poxa, muito bom. Mas a matéria diz que a adesão ainda tá baixa. Isso não complica? Pois é, esse é o ponto que a Lazy Ventura levanta. Segundo a Febraban, que é a Federação dos Bancos, a adesão não é obrigatória e está indo meio devagar. Quais bancos ainda não entraram? A matéria cita Nubank, Caixa, Itaú, Mercado Pago. Eles ainda estão avaliando. E aí, claro, sem todo mundo junto, a eficácia diminui, né? Os golpistas continuam usando números não verificados. Verdade. É um bom começo, mas precisa que mais gente entre na dança. Exato, precisa pegar no tranco para realmente frear as fraudes. Entendi. Agora, olha que curioso, Michael Hicks, no Android Central, correu uma meia maratona usando os óculos Ray-Ban Meta. Correndo com óculos inteligentes, nossa! E aí? Ele foi testar na prática. Os pontos positivos, segundo ele, foram poder tirar fotos ali na hora, durante a corrida, de um jeito rápido. Prático. E ouvir música sem tampar os ouvidos, o que é bom para a segurança, né? Para continuar ouvindo o que está rolando em volta. Com certeza. A proposta desses óculos é essa integração, né? Tecnologia mais fluida no dia a dia, ou na corrida, no caso. Exato. Mas sempre tem o mas, né? Correndo, suando, será que funcionou tão bem assim? Então, aí vieram os problemas que ele relatou. Primeiro, peso. 50 gramas parece pouco, mas correndo com o suor, começou a escorregar. Isso. Ele disse que os óculos ficavam escorregando no rosto. Segundo, a qualidade das fotos de coisas mais longe ele não curtiu muito. Ah, e o ponto mais crítico mesmo, bateria. E lá vem. Ele usou de forma moderada, segundo ele.
Ouviu música, tirou umas 22 fotos, fez um vídeo curtinho. Mesmo assim, a bateria não aguentou nem 2 horas. E ele levou 3 horas para correr a meia maratona. Nossa, menos de 2 horas? Muito pouco. Pois é, e para piorar, a bateria não dá para trocar. Aí complica, né? Um produto de $329 levanta dúvidas sobre quanto tempo ele vai durar. Ainda mais pensando que podem vir atualizações com mais IA, que gasta mais bateria ainda. Verdade. Não poder trocar a bateria num negócio caro assim é complicado. Parece que ainda tem um chão pela frente para esses wearables em uso mais intenso. Com certeza. E falando em IA, o Abner Lee, do 9 to 5 Google, traz uma preocupação no pessoal que usa o Google AI Studio. Ah, o AI Studio, a ferramenta para desenvolvedores mexerem com os modelos do Google, tipo o Gemini. Essa mesma. O pessoal tá com medo de perder o acesso gratuito. Entendi. É que o Google parece que vai mudar o sistema de acesso, né? Vão começar a exigir chaves de API. Chave de API. Tipo uma senha para um programa acessar outro. Certo. Exatamente. E essa mudança gerou um certo receio na comunidade de desenvolvedores. O medo é que o acesso de graça, principalmente para o modelo mais avançado, que tem lá, o Gemini 2.5 Pro, acabe. Puxa, e faz sentido a preocupação. Usar esses modelos pode ficar caro rapidinho se não tiver como testar de graça, né? Com certeza. Para experimentar, para prototipar. E o Google disse algo. Tranquilizou a galera. Sim, o líder do projeto lá no Google, um cara chamado Logan Kilpatrick, foi nas redes sociais garantir que o nível gratuito do AI Studio vai continuar. Ah, bom. Ele disse que estão vendo jeitos de manter o 2.5 Pro gratuito também. Talvez com alguns limites de uso ou outros incentivos. É importante lembrar o que a matéria diz. O AI Studio é para dev, para teste. O App Gemini, que a gente baixa no celular, é outra coisa, para o consumidor final. Menos mal, então. A porta continua aberta para os desenvolvedores experimentarem. Parece que sim. Agora, uma notícia bem séria, vinda do Reino Unido, via Slashdot e Associated Press. Advogados por lá podem pegar penas pesadíssimas, até prisão perpétua. Nossa, por quê? Se usarem casos jurídicos falsos gerados por IA em processos reais. O crime tem até nome: perverter o curso da justiça. Caramba! Pesado mesmo, prisão perpétua. Pois é, a decisão veio de juízes da Alta Corte Britânica depois de 2 casos bem complicados que a AP noticiou. Que casos foram esses? No primeiro, um advogado apresentou, pasme, 18 casos jurídicos que não existiam, numa disputa de 90 milhões de libras. 18? Inventados? Uau! Inventados. O cliente depois assumiu a culpa, disse que usou IA para gerar os casos. No outro, uma advogada citou 5 casos falsos numa briga por moradia. Ela negou ter usado IA, mas não deu explicação nenhuma de onde tirou aquilo. Meu Deus! Que situação! E o que aconteceu com eles? Foram denunciados aos órgãos que regulam a profissão lá. Podem levar multas, suspensão, até perder a licença. Mas o mais importante é a decisão da corte, né? Sim, o precedente que isso abre. Exato. Deixa muito claro. Usar informação de IA sem checar tudo milimetricamente, principalmente em documento legal, é um risco enorme. Pode dar problema criminal sério. Mostra que a IA ajuda, mas não tira a responsabilidade do profissional. A checagem humana continua essencial. Totalmente. Não dá para confiar cegamente. Bom, voltando para o olhar digital, agora com o Matheus Lorente Cabral Labordete. Uma matéria sobre IA transformando submarinos não tripulados em satélites do oceano. Satélites do oceano. Boa analogia. É uma ideia bem legal de uma empresa alemã, a Helsing. O que eles estão fazendo? Estão desenvolvendo frotas de pequenos submarinos autônomos, eles chamam de Sea Gliders, tipo uns planadores marinhos, sabe? E o diferencial é que são equipados com IA. E qual o objetivo? Vigilância. Principalmente. Criar uma rede para monitorar o mar o tempo todo, protegendo a infraestrutura que fica lá no fundo, como cabos de comunicação, dutos de gás, essas coisas. Seriam como vigias silenciosos lá embaixo. Interessante. E a IA, como entra aí? O que ela faz? Então, a Helsing criou um sistema chamado Lura.
Ele usa um LAN, um grande modelo acústico. Pensa tipo um chat GPT, mas treinado para entender sons do oceano. Uau! Um ouvido de IA para o mar. Exatamente. Esse LAN analisa os sons que os planadores captam em tempo real, consegue identificar padrões, detectar ameaças, tipo um submarino estranho perto de um cabo, e até reconhecer navios específicos pela assinatura sonora deles. Identificar pelo som? Incrível. É a promessa que a IA faça isso mais rápido e com mais precisão que um operador humano olhando um sonar. E o planador em si, o Phaeton, é pequeno, silencioso e feito para ficar muito tempo em missão, cobrindo área grande. Tecnologia de ponta mesmo. Mudando radicalmente de assunto, Lilian Sibila Dalla Costa, no Canaltech, noticia uma descoberta arqueológica no fundo do mar. Encontraram um submarino americano USS F1. Nosso F1. Que história. Ele é um dos primeiros submarinos da Marinha dos Estados Unidos, né? Isso. Afundou em 1917 durante a Primeira Guerra. Foi uma colisão acidental com outro submarino americano, o F3, perto de San Diego, na Califórnia. Trágico, morreram 19 tripulantes. E acharam destroços nos anos 70, mas mantiveram segredo. Exato, a localização ficou em segredo por décadas. Só agora o Instituto Oceanográfico Woods Hole, o W-Hole, aquele do Alvin. O que explorou o Titanic. Esse mesmo. Usaram o Alvin para mapear o local em alta resolução. Está a uns 400 metros de profundidade. E como ele está, depois de mais de 100 anos? Impressionante. Segundo a matéria do Canaltech, está muito bem preservado, quase intacto. Que incrível! O local é tratado como sepultura de guerra, um sítio arqueológico protegido. E olha que curioso, perto dali, acharam também um avião bombardeiro, um TBF Avenger, que caiu em 1950. Nesse caso, a tripulação sobreviveu. 2 descobertas, muito legal a preservação do submarino. Agora, falando em exploração, mais espacial, Isaac Schultz no Gizmodo traz uma notícia meio triste. Qual? A NASA cancelou a missão Europa Lander. Ah, poxa vida! Aquela que ia pousar um robô em Europa, a Lua de Júpiter? Essa mesma. Uma das maiores apostas para procurar vida fora da Terra, né? Por causa do oceano subterrâneo dela. Sim, e o protótipo do Lander já estava sendo desenvolvido há uma década, não era? Para ser autônomo, resistente à radiação de Júpiter, perfurar o gelo. Exato. Já tinha até passado em testes importantes. Mas cancelaram. E por quê? O Gizmodo explica. Grana, complexidade. Um pouco de tudo, parece. A matéria cita os desafios técnicos gigantescos. A radiação lá perto de Júpiter é brutal, a distância para a comunicação, a dificuldade de pousar num lugar desses. Complicado mesmo. E sim, o fator decisivo talvez tenham sido os cortes no orçamento. A reportagem menciona especificamente as propostas da administração do presidente Donald Trump, que previam reduzir bastante o orçamento da NASA. Projetos caros e ambiciosos como esse acabam sofrendo. Entendi. É uma pena para a Europa. Mas os engenheiros já têm um plano B. Tem. Eles não desistiram da tecnologia. Estão propondo adaptar o Lander e mandar para Encélado, uma lua de Saturno, a Encélado, que também tem um oceano e aqueles jatos de água, né? Isso. E as condições de radiação lá são bem mais tranquilas que em Europa. Quem sabe não dá certo por lá. Tomara. Seria incrível também. Agora, vamos do espaço direto para os escritórios. Thomas Claiborne, no The Register, fala de um problema chamado Inferno dos Pilotos. Inferno dos Pilotos? Que nome? Do que se trata? É sobre a dificuldade das empresas em implementar IA de verdade. O artigo cita Shadowbox Labs e diz que, apesar de todo o barulho e do potencial trilionário da IA, a McKinsey fala em 4 trilhões de dólares, Nossa! a adoção real nas empresas ainda é baixa, coisa de 10%. Muitas começam projetos piloto, testam, mas não conseguem sair dessa fase. Ficam presas aí nesse inferno. Interessante. E por que elas ficam presas? Qual é o gargalo? O grande problema, segundo a matéria, é a falta de confiança. Confiança na segurança e na governança da IA. Ah, faz sentido. Medo de dar errado. Exato. As empresas ficam com o pé atrás para usar em larga escala porque não se sentem seguras. Tem medo de resultado enviesado, vazamento de dados, uso indevido. Compreensível. A recomendação da matéria é clara. Não dá para confiar só na palavra dos fornecedores dos modelos ou em proteções básicas. Precisa ter teste de segurança contínuo, forte e específico para cada uso da IA dentro da empresa.
Porque até quem tem permissão para usar pode causar problema, sem querer ou não. Confiança é a chave, então. Testar, testar, testar. Isso aí. Para fechar, uma polêmica de vigilância lá da Califórnia. Notícia do Slashdot e do SF Gate. A CLU, aquela organização de direitos civis, está processando o condado de Sonoma. Processando por quê? Por causa de um suposto programa de vigilância por drones que eles chamam de descontrolado. Vigilância com drones? Como assim? Então, a história que as fontes contam é que o condado começou a usar drones para monitorar plantação ilegal de maconha. Até aí, ok, talvez. Mas a SLU alega que o programa cresceu sem controle, sem base legal, e passou a fiscalizar todo tipo de coisa em propriedade privada. Construção irregular, entulho no quintal, fiscalizar quintal dos outros com drone, sem mandado. Exatamente. E essa vigilância teria gerado multas pesadas, milhões de dólares no total, para os moradores. Caramba! Isso parece muito invasivo mesmo. A SLU tem provas? A matéria diz que sim, que eles conseguiram registros de mais de 700 voos, com umas 5.600 imagens de propriedades privadas. Nossa Senhora! E o pior, essas imagens pegariam áreas bem privadas mesmo, tipo gente em banheiro de hidromassagem no quintal, dentro de casa pela janela. Uma moradora descobriu que estavam filmando a casa dela, incluindo o chuveiro externo dela, só porque pediu os registros públicos. Que absurdo. Chuveiro externo? Pois é. A base do processo da ACLU é que isso viola totalmente o direito à privacidade garantido pela Constituição dos Estados Unidos e pela da Califórnia. É uma briga grande sobre os limites da vigilância com tecnologia.